Fala pessoal, tudo bem? Professor Geografia em uma aula mega importante para sua preparação. Olha aqui, movimento das placas tectônicas, tema que sempre aparece na prova e ainda bem que é um tema fácil, dá para você acertar todas as questões. Primeiro ponto, você tem que lembrar dos três movimentos. Isso é o início da nossa discussão. Nós temos três movimentos: o movimento convergente, o movimento divergente e o movimento de cisalhamento ou transformante. Esses movimentos ocorrem pela ação do manto superior sobre as placas. Essas placas, elas deslizam sobre o manto superior. Vem cá, como ocorre essa movimentação? Você tem aqui uma área de baixa pressão. Por que uma área de baixa pressão? Porque você tem um núcleo aqui. O núcleo aquece esse manto, mas Jean, esse manto é feito do quê? Da lava vulcânica. Não é larva, Jean, não, é lava. Muito aluno escreve larva, hein? Toma cuidado. Ó, aquece. Aí essa lava vai subindo, chegando aqui na crosta, o que acontece? Resfria e desce, aquece, sobe, resfria, desce. Tá, Jean, por que aquece, sobe, resfria, desce? Porque quando aquece, quem aquece é o núcleo, essa lava vulcânica e as suas molequinhas estão agitadas. Estão mais leves, então elas tendem a subir. Chegando aqui perto da crosta, ela começa a resfriar. A temperatura diminui. Então o que acontece? As moléculas vão ficando mais juntinhas, mais densas, então tende a descer. Aqueceu, subiu, resfriou, desceu. É a zona de convecção, aquilo que acontece na panela de pressão, acontece na geladeira, acontece também nele, no ar-condicionado. Vem cá, esses dois movimentos, movimento 1 e movimento 2, vai levar à separação, no caso aqui, de uma placa oceânica. Então eu tenho aqui uma oceânica, outra oceânica, elas se separando, vai ter a formação de uma dorsal. Guarda que eu vou falar daqui a pouquinho dela. E no encontro de outras duas placas aqui, você vai ter uma indo para baixo da outra, já que essa daqui é mais densa, ela tende a descer, formando aqui uma área de fossa. Tá, Jean, mas por que ocorre essa flutuação da crosta sobre a astenosfera? Simples, para ensino médio, não precisa aprofundar. É por conta do equilíbrio isostático, que nada mais é que o equilíbrio gravitacional entre a crosta e a astenosfera, que leva ela a flutuar. Eu vou pegar o peso da placa mais essa astenosfera e vou colocar em equilíbrio. Tudo bem? Preciso pirar? Claro que não. E a partir disso eu tenho os três movimentos das placas tectônicas: o movimento convergente, divergente e cisalhamento. Vamos agora explicar mais detalhadamente cada um deles. O primeiro, o movimento divergente, que ocorre nos oceanos. Então eu tenho uma placa aqui, outra placa aqui, elas vão se separar. E quem vai sair cantando Cláudia Leite extravasa? Ela, a lava vulcânica. A lava vulcânica chega até o assoalho do oceano, encontra a temperatura mais baixa da água e se solidifica, formando uma rocha. Isso mesmo. Você sabia que essa grande montanha que tem no meio do Oceano Atlântico, que é a dorsal mesoatlântica, é a maior cadeia montanhosa do mundo? Isso mesmo. Ela se forma no Ártico e vai até o extremo da África. Mas, Jean, ela é a maior em extensão, né? Não em tamanho. Em tamanho é o Monte Everest. Isso mesmo. A dorsal mesoatlântica, ela não consegue ficar a maior, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que a lava vai saindo, vai ocorrendo uma movimentação de 2,5 centímetros por ano das placas. Então elas estão se separando, ó, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 por ano. Então as rochas, elas vão acumulando lateralmente. Elas não vão encadear uma sobre a outra até chegar
acima da linha do mar. Tudo bem? Vem cá. Outro movimento que eu tenho também é o movimento divergente, mas agora acontece no continente. Olha isso, gente. Então você tem a separação de duas placas ou um processo de rifitamento. O que é isso? É provocado por um hotspot, é um ponto quente. Ali naquela parte continental, a crosta ela é mais fina e você tem o magma atuando sobre ela, vai desgastar ela e aí ela vai se fragmentar, adentrando a água do oceano e com isso vai ocorrer o quê? A separação da placa continental. Isso mesmo, mas já aconteceu isso? Sim. Olha aqui, eu tenho o Mar Vermelho, o Golfo da Califórnia e nós temos aqui no Brasil uma separação que não foi concluída, que é a região do Paraíba do Sul, onde eu tenho um Graben, onde eu tenho um Horst, você vai ter ali o soerguimento da área da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar, e no meio o Rio Paraíba do Sul. Na teoria, o que deveria acontecer é adentrar a água do mar ali com uma fragmentação completa da placa e formar um braço de mar. Isso não ocorreu. Então ocorre o quê? A separação, isso chama rifitamento. É um movimento divergente. Mas, Jean, tem algum processo de rifitamento acontecendo agora, nesse exato momento? Sim. Na África, gente, ali na região do chifre da África, do Monte Kilimanjaro, isso, do Lago Vitória, acontece uma fragmentação ali por conta da ação do manto sobre a crosta, que a crosta é mais fina. Jean, vai separar a África amanhã? Não. Nós estamos falando de tempo geológico. Então, milhões de anos para ocorrer a separação. Mas possivelmente vai ocorrer ali na África. É um ponto quente, é um hotspot. Nos movimentos divergentes, nós temos o quê? A construção da crosta, né? Então você tem a separação, ó. Separa, quem sai cantando? A lava vulcânica extravasa, solidifica formando mais crosta. Já o movimento convergente, você vai ter a destruição da crosta, no qual uma placa se choca com a outra e vai se desfazendo, como acontece no mar ali do Japão, no qual eu tenho a placa das Filipinas e a placa da Eurásia. Do choque das duas, uma vai ceder, porque é mais densa e vai adentrar a outra. Então essa daqui está se consumindo. Eu tenho aqui a zona de Benioff. Guarda isso, cara. A zona de Benioff. Toda essa parte aqui, ela vai ser o quê? Consumida. Então vai passar do estado sólido para o estado líquido. Vai virar lava de novo? Sim, vai virar lava vulcânica. Depois eu tenho o choque de uma placa oceânica com uma placa continental. Jean, eu acho que eu sei onde acontece isso e sempre cai nos vestibulares. Isso mesmo, na Cordilheira dos Andes. De um lado eu tenho a placa Nazca e de outro lado eu tenho ela, a placa sul-americana. Lembrando você que a placa sul-americana, ela não é somente uma placa continental, ela é uma placa mista. Tem uma parte que é continente, tem outra parte que é o oceano, e ela está se divergindo da placa africana. Isso mesmo, a continental está se separando da placa africana e se chocando com a placa Nazca. A placa Nazca, por ser mais densa, ela tende a mergulhar sobre a placa sul-americana. Desse movimento, você vai ter uma grande quantidade de atividade vulcânica, porque pensa no movimento tenso, hein? Então você vai ter ali vulcanismo de limite de placas, associada também a terremoto, isso mesmo. Jean, aqui, só volta um pouquinho, né, para me explicar.
Aqui nessas placas oceânicas ocorre a formação de vulcão? Sim. Sempre quando nós estamos falando dos convergentes que vai levar à subducção, mergulho sobre o outro, a subducção, você vai ter vulcanismo. E depois eu tenho a outra convergência, que são de duas continentais. É a subducção aí? Não. É a obducção. Guarda isso, irmão. Olha aqui, ó. Obducção. No qual eu tenho duas placas continentais. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Elas estão se pressionando e estão se dobrando. É quando eu tenho a placa indo-australiana com a placa da Eurásia, formando a grande cadeia do Himalaia. Quando eu tenho duas placas continentais, Jean, eu tenho vulcanismo? Não, não tenho vulcanismo, mas eu tenho terremotos, sim, muitos terremotos, como já aconteceu, por exemplo, no Nepal, na China, tudo por conta dessa convergência de placas continentais. Aí eu tenho o movimento transformante ou movimento de cisalhamento, o famoso raspa-raspa entre as placas tectônicas. Esse movimento, ele não é de construção de crosta nem de destruição, ele é conservativo. Fica lá a crosta, só há o quê? Um grande atrito entre as duas. É uma área de grande instabilidade tectônica. Eu tenho a falha alpina na Nova Zelândia, a falha de Santo André, a mais famosinha, lá na Califórnia, e a falha da Anatólia, na Turquia. Se você perceber, são três regiões de constantes abalos sísmicos, isso mesmo. Onde eu tenho um movimento transformante, eu tenho abalos sísmicos. Beleza, pessoal? Curtiram a aula? Show de bola! Movimentos das placas tectônicas. Tamo junto, pra cima deles. É Gabarita Gel. Abraços!